Vamos lá, professor, dando sequência aqui, mais uma pergunta. Professor, deixa eu perguntar. O que é o Evangelho? O Evangelho. Boa pergunta. Vamos ver lá, vamos tentar explicar o que é o Evangelho. Vamos lá. O Evangelho. O Evangelho nada mais é que conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Então, seria por isso que podem se dizer que os evangélicos têm relação com o evangelho e por isso que o evangelho vai para o evangélico e assim por diante? Mais ou menos isso. Apesar que o termo não é muito correto de se usar. Por quê? Vamos lá. A Bíblia, olha só como é que é interessante, tá? Eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui, mas por causa de estudo, tá? A Bíblia é um conjunto de ensinamentos, de livros. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Aqui, beleza, certo? Dá para já entender alguma coisinha aí. Joia. Presta atenção. A Bíblia, ela tem os ensinamentos antes de Cristo e depois de Cristo, que inclusive foi instituído o calendário. Certo? Beleza. Se o Evangelho é o conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, eu poderia então falar que eu não preciso da Bíblia, mas só do Novo Testamento. E esse antes de Cristo, depois de Cristo, ele tem Antigo Testamento e o Novo. Certo? A Bíblia é separada em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento seria os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Muito bem. Só que tem um porém disso tudo. Então, quando alguém pega e fala assim, não, você não pode ficar olhando ou se prendendo na Bíblia em relação ao Antigo Testamento, porque é só Jesus que manda, porque é só Jesus que faz, que é só Jesus que salva, que é só Jesus e só Jesus para cá e só Jesus para lá. Colocou-se Jesus como principal personagem da Bíblia. E não é, porque nós tivemos Adão, por exemplo. Nós tivemos Moisés, por exemplo. Nós tivemos o rei Davi, por exemplo. Nós tivemos Salomão, por exemplo. E nós tivemos Jesus, por exemplo. Mas é que Jesus mudou a forma de se ver todos os ensinamentos de Deus. Não. Jesus, ele deu uma fala que ele deixou muito bem claro. Ele falou assim, presta atenção, não vim para alterar as leis de Deus, mas para acrescentar.
Eu não sei se está exatamente assim que está escrito, mas eu estou colocando aqui a versão que está na Bíblia. Porque Jesus foi questionado, falou assim, mas quem é você para pegar e alterar as leis de Deus? Quem é você? E ele pegou e falou, eu não vim aqui para alterar nada das leis de Deus. Eu vim aqui para acrescentar, mostrar que pode ser executada as leis de Deus de forma diferente. Então nós temos os 10 mandamentos, que são algumas leis de Deus. Nós temos leis antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, que foram ensinamentos passados pelo Adão e Eva, Caim e tudo mais. E depois nós temos uma versão crística. E não para por aí, porque vira e mexe Deus vai colocando novas formas de se ver as suas leis e suas regras. Então a Bíblia, inclusive, não poderia nem parar por aí. Então, quando a pessoa pega e fala assim, por que é evangelho? Por que é o evangelho? Então você tem que entender o evangelho como um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Seria mais ou menos o seguinte, o conjunto de novos prismas de Jesus Cristo. De novas versões da mesma coisa que Jesus passou. Ou seja, seria uma forma de interpretação através do amor que Jesus veio nos passar das leis de Deus. Isso não significa que as leis de Deus mudou, porque ele mesmo, Cristo, pegou e falou, não vim mudar nada. Eu só vim clarear as formas de ver a mesma coisa, porque às vezes vocês podem estar cometendo heresias e erros por aí. O olho por olho, dente por dente, ela demanda de mais explicações, mais detalhes. Não significa que por você ser a prostituta e cometer um adultério, eu tenho que pegar a pedra e te lançar a pedra. Porque para que eu possa fazer isso, eu preciso não ter pecados. Tanto é que Cristo pegou e falou assim, que ótimo, realmente essa é a lei de Deus. Então que atire a primeira pedra quem não tiver pecados. E as pessoas cheias de pecados falaram assim, mas como? Então eu não posso atirar. Foi o que aconteceu. Então Jesus pegou e de certa forma ele fez o quê? Ele deu um chacoalhão na humanidade da época, porque nas de hoje parece que não entendeu nada até agora. E aí com aquele chacoalhão ele pegou e falou assim, meu querido, você está vendo, mas com uma forma humana. Deus passou algumas leis, passou alguns mandamentos, passou algumas regrinhas. Salomão deu as sabedorias do planeta. E as pessoas não estão pegando a sabedoria de Salomão. O que aconteceu? E aí os humanos, como de costume, têm mania de pegar uma versão e interpretar de forma humana aquela visão. E aí seguindo aquela coisa. Tanto é que você pega as leis de Deus sendo implantadas e seguidas por países do Oriente Médio, por exemplo, que você fala assim, mas cara, será que pode isso? Será que é assim? Será que não é assado? Porque veja bem, quando você lê a Bíblia e vê Adão e Eva, Deus jamais pegou naquela época de Adão e Eva e falou assim, olha, Eva, você vai ter que ser escrava de Adão. Não está escrito isso. Olha, Eva, você é um espírito muito inferior do que é o de Adão. Não está escrito isso. Só está escrito que da mesma matéria que foi criado Adão, da mesma matéria, inclusive do mesmo ser, está sendo construído a mulher, para que seja uma parte que complemente um ao outro. Para que as pessoas pudessem, e era para que na época a pessoa pudesse pegar e falar assim, ela não é inferior a mim, porque ela é um pedaço de mim. Foi tirado um pedaço da clavícula, da costela. Da clavícula. Clavícula é aqui, costela é embaixo. Mas as pessoas, como sempre, os humanos pegam e interpretam como quer.
Então, por uma interpretação lá atrás, você é adúltera? Então deixa eu pegar e jogar pedra em você. Pedrada nela! Uhul! Pedra, 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 pedra. Mas opa! Jesus chega e falou assim, mas meu querido, realmente o adultério é pecado. Tanto é que eu peguei e falei para a pessoa, não peques mais. Só que tem um porém. Os julgamentos, a questão de julgar não compete aos seres humanos, mas compete a Deus. Jesus ensinou tudo isso. Então, o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, que é o que significa ele, é de supra e suma importância. Só que as pessoas não podem pegar e jogar fora o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem que ser levado a ferro e fogo, mas com a interpretação do amor, que foi o que Jesus veio para nos ensinar a fazer. Porque nada mais, nada menos, Jesus veio para nos ensinar como ver tudo aquilo através do amor. Inclusive, ele se colocou no lugar de um animalzinho. Já que vocês gostam de pagar tantos os pecados dos outros e não sei o que, ficar matando o coitadinho dos bichinhos, então eu vou me colocar, o meu amor é tamanho que eu vou me colocar na posição e na situação do bichinho, para vocês verem que se vocês querem de fato o perdão verdadeiro, vocês que têm que se sacrificar, vocês que têm que sacrificar para o perdão verdadeiro. Porque quando começou-se os primeiros sacrifícios dos animais, foi para agradar a Deus e não para comprar a Deus. E o pagamento dos pecados estavam sendo usados para comprar o perdão de Deus. E perdão não se compra, meus queridos. Perdão se adquire através do arrependimento, que foi o que Jesus também nos ensinou. Entendeu? Então, só para ficar mais claro isso, o que significa, o que não. Então, tem que tomar muito cuidado se a religião pega e só usa Jesus, ou se ela só usa o Antigo Testamento, porque o ideal, de fato, é mesclar Antigo com o Novo Testamento. A Bíblia, com as duas versões, ela é muito mais completa do que uma versão Antigo ou uma versão Novo Testamento só. Tá ok, gente? Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta. Gostou? Compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí, porque isso ajuda bastante o canal. Deus abençoe. Namastê.